Reunião com prefeitos que, a partir da próxima semana, com a chegada de 4.700.000 novas vacinas, cada nova dose será aplicada a uma pessoa, sem reservar metade do imunizante para a segunda dose, como estava acontecendo até então. Justificativa é de que a pasta tem garantia de produção das doses que são necessárias entre 21 e 28 dias na sequência, né, Lana? Exatamente. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, participou desse encontro, destacou que as doses devem chegar entre os dias 24 e 28 de fevereiro. Donizete também pediu ao ministro a priorização dos profissionais de ensino na estratégia de imunização. Segundo ele, Pazuello garantiu que fará uma adaptação no PNI para incluí-los o mais rápido possível, mudança que deve ocorrer até março. Vamos ouvir o que disse aqui o Jonas Donizete. Outro ponto, professores. Eu acho que foi uma grande vitória dos prefeitos. O ministro aceitou a nossa sugestão de priorizar aí o pessoal da educação e ele disse que quer colocar dentro do mês de março. Os prefeitos perguntaram se a gente pode assumir esse compromisso, né? Falar que vai vacinar professor em março. Ele pediu mais um tempinho de alguns dias para poder confirmar, né? Mas disse que a intenção é essa, é trazer a vacinação dos professores para março. Agora, sobre essa questão da entrega de novas doses, continuou aquela discussão entre Ministério da Saúde e Instituto Butantan, que cá para nós um debate. Como diria as minhas duas finadas avós, Mariana e Elvira, já deu nos pacovar, né? Porque ninguém aguenta mais essa discussão. Mas hoje a coisa ganhou corpo depois de notas de lado a lado ontem à noite. E claro, hoje teve repercussões ainda pelo governo de São Paulo, né, Mayra de Jaime? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris, Lana, Cláudio, boa tarde a todos. É isso, né? E aqui em São Paulo, as doses que ficam guardadas aí para a segunda aplicação podem acelerar a vacinação dos idosos. E isso é uma proposta que já tinha sido feita pelo governo de São Paulo, já tinha mandado ofício pedindo isso para o Ministério da Saúde. A opinião geral do Centro de Contingência do Coronavírus, do secretário de Saúde, é que sim, deve-se usar aí as doses na totalidade agora para vacinar o maior número de pessoas, principalmente idosos, pessoas com comorbidades, para já ter uma imunidade aí para essas pessoas, ainda mais agora que já tem doses garantidas. E o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que o Estado vai adotar essa estratégia imediatamente após que os ofícios, tanto do Ministério da Saúde quanto da Anvisa, de liberação forem enviados. Se o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunização, assim como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos oficiar, dando a chancela que poderemos usar uma dose só, e postergarmos a segunda dose. Ninguém está dizendo que não será feito uma segunda dose, mas postergar à medida que teremos maior numerário de doses no nosso território. Isso ajudaria que nós pudéssemos ampliar, acelerar a vacinação para todas as faixas etárias, incluindo também aqueles que têm o que nós chamamos de comorbidades. É isso aí. E mais um capítulo nessa briga do Butantan com o Ministério da Saúde. Hoje o Butantan voltou a apontar falta de planejamento por parte da pasta. Disse que o Ministério da Saúde ignorou 3 ofícios enviados pelo Butantan entre julho e outubro que permitiriam a compra de 60 milhões de doses ainda em 2020. A gente tem a palavra aí do Dr. Dimas Covas. O Ministério firmou 2 contratos anteriores no ano passado, um com a AstraZeneca, Fiocruz, e outro com a iniciativa COVAX. Pagou adiantado para os 2 contratos e até esse momento não recebeu uma única dose de vacinas desses 2 contratos. Então existe aqui uma falta de planejamento? Sim. Não só falta de planejamento, existe um descompromisso, porque em julho estavam ofertadas as vacinas. 60 milhões ainda em 2020, que nós não tivemos. 100 milhões a partir de janeiro, que agora, apenas agora, foi concretizado o contrato. Então isso demonstra, eu acho que claramente, quem tem planejamento, quem olha para a saúde da população e quem não olha. Tá nervoso de umas covas aí, né? Visivelmente alterado ali, né, Mayra? Agora, assim, novamente, né, fazendo discurso político, proselitismo político em cima
da vacina. Você imagina se o governo federal não tivesse feito aquele acordo com Oxford e AstraZeneca lá em julho do ano passado, pagando adiantado como eles exigiam. Aliás, todos eles exigiam isso, todos os laboratórios, né? E para isso teve que o governo editar uma medida provisória que só foi votada no último dia, 3 meses depois, porque o Rodrigo Maia não queria deixar votar a medida provisória. Não ajuda, né? Esse tipo de coisa não interessa. Será que essas pessoas não percebem? Né? Um funcionário de terceiro escalão do governo de São Paulo ser escalado para chutar na canela do Ministério da Saúde, que tem que ver quem é que está agindo corretamente e quem não está, não sei o quê, colocando, o Dória é o máximo, já o outro lado é uma porcaria. Entendeu? Meu Deus, a gente precisa que essas pessoas tenham mais serenidade, né? E tenham mais responsabilidade também, né? O que o Butantan faz é produzir vacinas, só isso, né? Só isso não, é tudo isso, né? Neste momento a coisa mais importante que existe é produzir vacinas. Então, assim, não tem ali um papel político, né? Muito menos partidário. É estranho, é condenável, é muito triste, né? Esse oportunismo político permanente, né? Permanente desses atores envolvidos na questão aí sobretudo essas pessoas que têm a responsabilidade de buscar soluções, né? Para atender às necessidades das pessoas e todos nós com relação à vacina. Esse oportunismo político chega a ser uma coisa rastaquera, né? Alguma coisa que não ajuda absolutamente nada. O que é que isso contribui para um clima minimamente harmônico, né? Que se espera entre quem produz vacina e quem paga por elas, que é o governo federal. Todas essas iniciativas que são meritórias, que devemos reconhecer no Instituto Butantan, etc., isso aí a conta quem paga é o Ministério da Saúde. Então, assim, é estranho isso, né? Como é que o comprador é ofendido diuturnamente pelo executor dos serviços que contrata. E se tratando, sobretudo, de órgãos públicos, não se espera nem do presidente da República, nem do ministro, nem do governador, nem do funcionário de terceiro escalão outro comportamento, a não ser, sabe, foco, né? Foco nas soluções e não nessa troca de farpas que é absolutamente detestável. É que eu acho que, quando eu falo que já encheu os pacová também, Cláudio, que também o Ministério da Saúde ontem não poderia ter vindo a público falar que não vai poder cumprir aquela meta que ele apresentou durante essa semana porque o Instituto Butantan está atrasando a produção, sendo que a gente sabe que está atrasado lá foi envio do insumo. Não tem como você adiantar mais do que já tem sido feito, né? Foi uma coisa que ficou parada no meio do caminho por uma questão ali que a gente já discutiu muito nas últimas semanas e não tem como entregar agora. A coisa vai sendo entregue, mas não da forma como o Ministério da Saúde publicou ontem, culpando também o Instituto Butantan, que também não tem que vir a público se manifestar da forma como foi. Eu acho que fica gritante nesse caso a diferença de tratamento. É isso que parece incomodar Dimas Covas do ponto de vista do Instituto Butantan. O que ele está dizendo ali é que o Ministério veio a público por uma nota avisar que as doses de fevereiro tinham um atraso e cobrar do Instituto Butantan, e ele vem dar a resposta. Olha, o Instituto Butantan entrou em contato com o Ministério no ano passado, em julho do ano passado. O acordo só foi assinado em janeiro deste ano. Ou seja, olha a quantidade de tempo que o Ministério teve para negociar e simplesmente se recusou. E não ajudou. Não ajudou a buscar o IFA, não ajudou a ter um bom tratamento diplomático. Deixa eu concluir, Cláudio Humberto, por favor. Posso concluir, por favor? Não ajudou a ter um bom tratamento diplomático com o fornecedor do IFA, não colaborou e chega fazendo uma cobrança que podia ter sido feita pelos bastidores. Não precisava de uma nota pública para uma cobrança. Afinal de contas, 90% das vacinas que hoje estão abastecendo o nosso Plano Nacional de Imunização são do Butantan. Então, eles receberam depois, eles tiveram o acordo, meses de atraso para o fechamento do acordo. O governo brasileiro não ajudou na negociação, cobra e ainda reclama. É difícil de tratar. Eu entendo o Instituto Butantan e entendo o governo brasileiro também, que tinha que cumprir a palavra que deu. Fez um plano, fez um planejamento e não conseguiu cumprir. Então, acho que esse é o ponto absolutamente secundário. O assunto de hoje é: nossa campanha volta na semana que vem ao ritmo normal, as doses continuam a chegar. Essa é a boa notícia
e a gente vai conseguir acelerar a vacinação a partir de agora. Isso que a gente tem. Você tem mais alguma coisa, Mara? Tem só o calendário que foi divulgado hoje das entregas, então, do Butantan. Então, entre a próxima terça-feira, dia 23 de fevereiro, e o dia 2 de março, aquelas 3.400.000 doses. Mais 13.900.000 ficam prontas em março e 18.900.000 em abril. E aí completa as 46 milhões do primeiro contrato. E entre maio e agosto serão entregues as 54 milhões de doses adicionais. Muito bom. Então, o que a gente espera mesmo é isso, né? Que essas pessoas parem de firula, né? Parem de picuinha, ficar, sabe, que baixaria, meu Deus do céu, aí fica lembrando, não, porque lá em julho, lá em agosto, porque em setembro do ano passado... É isso, já está resolvido, é parar de picuinha e trabalhar, entendeu? Pois é, o contrato já não está assinado, aí escalaram ontem um funcionário de 4º escalão, para dizer, olha, o contrato disse que é para pagar em até 30 dias, mas não quer dizer que não possa ser pago no primeiro dia. Eu nunca vi isso. Eu nunca tive conhecimento na minha vida, né, como pessoa física, de algum fornecedor, de alguém que pudesse, que me devesse dinheiro, incluindo os meus empregadores, né? Que não, eu vou chegar para o cara e dizer, olha, o mês só acaba no dia 30, mas hoje é dia 1º, o senhor, por favor, me pague. Não, mas eu tenho até o dia 30 para lhe pagar. Não, o senhor tem até o dia 30, mas pode pagar no dia 1º. É a mesma coisa, é uma discussão idiota, né? Uma discussão boba, é uma discussão, é picuinha. Vamos trabalhar, rapaz. Né? O Instituto Butantan não proclamou lá atrás, em novembro, que tinha condições de produzir 1 milhão de vacinas por dia? Produza, vá atrás disso, dessa meta, né? 400.000 são insuficientes à luz do que foi prometido antes. Quer dizer, cada um fez a sua promessa e também cada um tem a sua lista de coisas que não cumpriu ou não conseguiu cumprir por diversas razões. Ou porque não tinha dinheiro, ou porque o fornecedor não honrou o compromisso de entregar a vacina pronta, ou de entregar o IFA, que é a matéria-prima para a produção da vacina. Cada um tem teve seus problemas, né? Agora, tudo isso, toda essa confusão é para negar o fato de que o Brasil hoje está numa situação, do ponto de vista da vacinação, entre os países que se destacam pelo grande número de pessoas que foram vacinadas. Não é suficiente ainda, mas o Brasil é dos países que mais vacinam a sua população. Isso aí, os novos negacionistas evitam esse assunto, mas o fato é esse, né? Apesar da torcida dos negacionistas, o Brasil está hoje numa posição ali já chegando a ultrapassar em número de vacinas os vacinados, por exemplo, em Israel, que é um país fantástico, né, que conseguiu vacinar mais da metade da sua população, bem mais, eu acho que já deve estar uns 60%, se aproximando dos 70% hoje em dia da sua população vacinada, né? O Brasil está à frente de quase todos, se não todos, com exceção do Reino Unido, todos os demais países europeus. Ninguém vacinou, todos muito ricos, muito influentes, como a Alemanha, por exemplo, ninguém vacinou mais do que o Brasil. Então, assim, vamos ter calma, né? Ter muita calma nessa hora e parar com esse tipo de picuinha e também de militância político-partidária. Eu também entendo a reclamação do Instituto Butantan. Eu não acho que isso tem que ser feito no microfone, para ficar claro aqui para todo mundo. Eu acho que eles têm que se reunir, têm que trocar conversa, têm que sentar. Eu não acho que isso tem que ser publicizado, justamente porque politiza um debate que é para ser técnico. Mas só mais uma informação que, de repente, pode justificar a falta de controle da coletiva ali do Dimas Covas. A gente ouviu que ele estava bem alterado. O Ministério da Saúde fechou um acordo com a Fiocruz, em mais ou menos em julho do ano passado, e imediatamente transferiu 2 bilhões de reais para financiar a vacina de Oxford. O Instituto Butantan fez a proposta mais ou menos no mesmo período e demorou praticamente 6 meses para conseguir assinar o contrato. E só recebeu depois dentro do prazo previsto, claro. Mas só foi receber depois que entregou as vacinas. E um outro ponto importante, não teve nota do Ministério da Saúde para cobrar a Fiocruz pelo atraso na entrega do IFA também. No cronograma inicial, a Fiocruz estaria entregando no final desse mês, agora de fevereiro, se eu não me engano, 6 milhões de doses prontas, já produzindo aqui em território nacional, invasando, né? A gente fala produzindo, mas é porque eles recebem esse IFA, que é a matéria-prima, e fazem uma preparação e colocam nos vidrinhos para distribuição pelo país. A Fiocruz já estaria, neste momento, produzindo cerca de 700 mil doses diariamente.
O roteiro inicial era a partir do dia 22 de fevereiro, para ser mais precisa, a partir de semana que vem. Só que isso não vai acontecer. A deputada Magda Mofato está falando. Isso não vai acontecer. O atraso está estabelecido, não tem o que fazer. A vacina de Oxford também está atrasada. 2 milhões de doses que eles vão começar a distribuir na semana que vem, compradas prontas da Índia por conta do atraso. E não teve nota. E não teve cobrança pública, e não teve chilique, e não teve barulho. Então, a diferença de tratamento entre o Instituto Butantan e a Fiocruz por parte do Ministério da Saúde, para mim, é óbvia.